E aí galera, primeiro ano, tudo bom? Atendendo a pedidos especiais, hoje nós teremos um quadro onde resolveremos 5 questões, sendo que as 2 últimas são questões do ITA. Mas isso só depois da vinheta, vamos lá? E aí galera, estamos de volta com nossa primeira questão. Então vamos dar uma olhada. Essa é uma questão fácil, mas é uma questão que requer um pouco de atenção. Então olha aqui, os átomos, eu tenho o átomo A e eu tenho o átomo B, onde o número de massa de A é 7x mais 10 e o número de prótons de B é 3x mais 4. E eles são isótopos. O átomo A tem 66 nêutrons. Assinale entre as opções a seguir o correto número de massa de A. Então vamos lá. Eu tenho o átomo A, eu tenho o meu átomo A, ele tem quanto de massa? O que tiver em cima é massa. O que tiver embaixo é próton. Se vier alguma coisa no meio, seria nêutron. Então, o número de massa de A é 7x mais 10. E B, eu tenho o número de prótons. Qual é o número de prótons de B? 3x mais 4. E eu sei também que A tem 66 nêutrons. Se eles são isótopos, significa que o número de prótons de A é igual ao número de prótons de B. Então, esse número de prótons de B é o mesmo número de prótons de A. Então, também posso botar aqui, ó, 3x mais 4. Pronto, agora ficou fácil, né? A gente não conhece a seguinte fórmula? O número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. No caso, qual é a massa do átomo A? É 7x mais 10. É igual. Qual é o número de prótons de A? 3x mais 4. E o número de nêutrons? 66. Então vamos lá. Tudo que é x para um lado, tudo que não é x para o outro lado. Então eu vou tirando dos parênteses 7x. 3x está do lado de cada igualdade, passa para o lado de lá, negativo. Menos 3x é igual a 66 mais 4. Tá positivo, passa para o outro lado da igualdade, negativo, menos 10. Então, 7x menos 3x, 4x é igual 66 mais 4, 70. 70 menos 10, 60. X é igual a 60 dividido por 4, o que dá 15. Mas x é igual a 15. Eu não quero x, eu quero o número de massa de A. Então, qual é a massa de A? A massa de A é igual a 7x mais 10. Significa que x é igual a 15. Então, a massa será 7 vezes 15 mais 10. Quanto é 7 vezes 15? 7 vezes 15 é igual a 70 mais 35. 105 mais 10. A é igual a 115. Então, qual é o resultado? Letra C. Então, esse primeiro foi facílimo. Vamos passar para o segundo? Vamos lá. Então, nossa segunda questão, também muito fácil. Eu tenho aqui, a descoberta dos isótopos foi de grande importância para o conhecimento da estrutura atômica da matéria. Sabe-se hoje que os isótopos de ferro 54 e ferro 56 têm respectivamente 28 e 30 nêutrons. A razão entre as cargas elétricas dos núcleos dos isótopos de ferro 54 e ferro 56 é igual a quanto? A primeira coisa que eu tenho que entender é o que é que a pergunta, o que é que está se perguntando de verdade. Tem que se entender o que se quer da questão. Ele quer a razão, ou seja, a divisão entre as cargas elétricas dos núcleos. Qual é a carga elétrica do núcleo? Carga positiva. Quem é que tem carga positiva? Próton. Então ele quer, na verdade, a divisão entre o número de prótons do átomo de ferro 54 e do átomo de ferro 56. Acha os números de próton e divide. De cara,
essa é uma questão que você não precisa fazer absolutamente nada. Você, de cara, marca a letra B. 1. Por quê? São isótopos. Se são isótopos, eles têm o mesmo número de próton. Se tem o mesmo número de prótons, ele vai ter a mesma quantidade de prótons num ferro e no outro ferro. Um número dividido por outro igual dá 1. Mas vamos comprovar para ver se realmente vai dar 1. Então vamos lá. Primeiro, ferro 54 de massa. Qual é o número de nêutrons do ferro? 28. Qual é a fórmula? A massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. Qual é a massa? 54. O número de prótons é quem eu quero. Qual é o número de nêutrons? 28. Então, número de prótons, 54. Tudo que é próton para um lado, tudo que não é próton para o outro. Menos 28 é igual a P. Vou inverter já. P é igual a 54 menos 28. Quanto dá? 26. Vamos ver agora com o outro ferro. Ferro 56. Qual é o número de nêutrons dele? 30. Então, a mesma fórmula. A é igual a P mais N. Quem é A? 56. É igual. Quem é P? Quem eu quero. E o número de nêutrons? 30. Então, 56 menos 30 é igual a P. P é igual a 26. Então, em um ferro o número de prótons deu 26, no outro ferro deu 26. E teria que dar igual, já que são isótopos. Mas vamos lá, vamos fazer agora. A razão entre um e outro vai ser 26 dividido por 26. A razão das cargas do núcleo. Um tem 26 cargas positivas, o outro também tem 26 cargas positivas. Dá o quê? 1. Resposta, letra B. Não havia nem necessidade de fazer conta. Mas para ficar mais correto, a gente fez a conta para comprovar a resposta. Vamos ver agora o terceiro. Vamos lá, a terceira questão também é extremamente fácil. Eu tenho um átomo de elemento químico X, é isótopo de A, que tem 41 de massa e 20 prótons, e isóbaro de B, que tem 44 de massa e 22 prótons. Com base nessas informações, podemos concluir que o átomo do elemento X possui. Vamos lá. Eu tenho um elemento X. Eu tenho um elemento A e eu tenho um elemento B. O A tem 41 e 20. O B tem 44 e 22. Eu sei que X é isótopo. O que é isótopo? Mesmo número de P. Lembra o quê? Prótons. Mesmo número de prótons de A. Qual o número de prótons de A? 20. Então, qual será o número de prótons de X? 20 também, já que são isótopos. E X também é isóbaro de B. O que é isóbaro? Iso é igual. O Azinho lembra o quê? Massa. Mesmo número de massa. Então, qual é a massa de B? 44. Então, a massa de X também é 44. Qual o número de nêutrons de X? A gente sabe que a massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. Qual é a massa? 44. Qual é o número de prótons? 20. Mais o número de nêutrons. Então, tudo que é nêutrons para um lado, tudo que não é nêutron para o outro. 44 menos 20 é igual a N. 44 menos 20 dá 24. Então, 24 nêutrons. Qual é a resposta? Letra B. E aí, vamos para a nossa quarta questão e nossa primeira questão com questões do ITA. Quarta questão. Imagino que todo mundo saiba o que é o ITA, que é o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, onde estão o vestibular mais difícil do Brasil e, por consequência, as questões mais difíceis do Brasil. E a gente demonstra aqui, mesmo essa sendo uma questão fácil do ITA, ela está um nível acima das 3 questões anteriores. Vamos dar uma olhada para entender. São definidos 4 espécies de átomos neutros. O que significa átomo neutro? Significa que o número de elétrons é igual ao número de prótons, porque o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas, para que se anulem e fique neutro, em termos de partículas nucleares. Aqui eu tenho, átomo 1 possui 18 prótons e 21 nêutrons, o átomo 2 tem 19 prótons e 20 nêutrons, o átomo 3 tem 20 prótons e 19 nêutrons, o átomo 4 tem 20 prótons e 20 nêutrons. E aí pede para se concluir. Quem são isóbaros, isótopos, Então vamos lá. Eu vou botar aqui, ó. Átomo 1
ele tem 18 prótons e 21 nêutrons. Qual é o número de massa do átomo 1? A massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. Então, a massa será... Qual é o número de prótons? 18. O número de nêutrons? 21. Então, a massa do átomo 1 é 39. O átomo 2. Qual é o número de prótons do átomo 2? 19. Qual é o número de nêutrons? 20. Vamos fazer de novo a massa. A massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. Então, a massa será 19 mais 20. A massa é igual a 39. Vamos ver agora o átomo 3. Número de prótons do átomo 3, 20. Número de nêutrons do átomo 3, 19. Vamos calcular a massa. A massa será o número de prótons mais o número de nêutrons. Ou seja, a massa será 20 mais 19. A massa dá quanto? 39. Agora vamos ver o último átomo, o átomo 4. Qual é o número de prótons do átomo 4? 20. Qual é o número de nêutrons? 20. Então, o átomo 4 tem a massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. A massa será quantos prótons? 20. Quantos nêutrons? 20. Então, a massa é igual a 40. Agora, vamos olhar as alternativas e ver qual é a que está correta. Os átomos 3 e 4 são isóbaros. O que é isóbaro? Mesmo número de massa. Eles têm o mesmo número de massa? Não. Então, letra A, falso. Os átomos 2 e 3 são isoeletrônicos, ou seja, têm o mesmo número de elétrons. Lembram que nosso átomo é neutro? Para que ele seja neutro, o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons. Então, se eu souber o número de prótons, eu sei o número de elétrons. Quantos prótons tem o átomo 2? 19. Então, ele também tem 19 elétrons. Um Ezinho com a carga negativa. Quantos prótons tem o átomo 3? 20. Significa que ele tem 20 elétrons. Então, são isoeletrônicos, ou seja, mesmo número de elétrons? Não. Então, também falso. O átomo 2, os átomos 2 e 4 são isótopos. Cadê o átomo 2? Isótopos, mesmo número de prótons. Qual é o número de prótons do átomo 2? 19. Qual é o número de prótons do átomo 4? 20. São diferentes, então não são isótopos. Falso. Agora eu tenho duas alternativas. Se fosse um vestibular e você não soubesse, você teria 50% de chance de chutar e acertar, eliminando as absurdas já. Então vamos lá. Os átomos 1 e 2 pertencem ao mesmo período da tabela periódica. Pronto, para responder essa, primeiro eu tenho que entender o que é período da tabela periódica. A tabela periódica ela pode ser olhada na vertical e na horizontal. Quando eu olhar a tabela periódica na vertical, ou seja, de cima para baixo, eu estou olhando o que na tabela periódica? Eu estou olhando as colunas da tabela. Então, quantas colunas existem na tabela periódica? Na tabela periódica tem 18 colunas, sendo 10 da família B e 8 da família A, que são as antigas família A e família B, que agora é usado grupos, né? Vai do grupo 1 ao grupo 18. Se eu olhar a tabela periódica na horizontal, eu estou olhando, ó, se eu subir na horizontal, eu estou olhando os períodos. Então, período 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Colunas eu olho assim e períodos eu olho assim. Então vamos lá, observem essa tabela que está aparecendo aí agora no vídeo. Procura o elemento de número atômico 18, corresponde ao átomo 1. O átomo 1 tem número atômico 18. Encontraram? Pronto. Em que coluna ele está?
Ele está na coluna dos gases nobres, ou seja, na 18ª coluna. Em que período ele está? Ele está no terceiro período. Então, esse átomo está na mesma classificação periódica, ou seja, no mesmo período do átomo de número atômico 19, que é o átomo 2? Não. Cadê o átomo 2? Cadê o átomo de número atômico 19? Ele aí na tabela. Ele está em que coluna? Ele está na primeira coluna, da família 1A. Então, eles estão no mesmo período da tabela periódica? Não. Eles estão em períodos diferentes da tabela periódica. O que significa que a letra B também é falsa. Vamos para o último. Os átomos 2 e 3 possuem o mesmo número de massa? Qual é a massa de 2? 39. Qual é a massa de 3? 39. Resposta, letra E. Tranquilo, não? Vamos agora para a nossa quinta e última questão. A questão mais difícil também. E aí, galera, chegamos na nossa quinta e última questão. E a questão mais difícil. Sim, é nossa questão do ITA e nossa questão mais complexa. Vamos dar uma olhada nela para vocês entenderem o nível de complexidade dessa questão. Olha, eu tenho 3 átomos, A, B e C. Então eu vou colocar aqui, ó, átomo A, átomo B e átomo C. Eu sei que A e B são isótopos. Significa que o número de prótons de A é igual ao número de prótons de B. Ele continua, A e C são isótopos, mesmo número de nêutrons. Então, o número de nêutrons de A, vou botar aqui no meio, aqui, ó. Número de nêutrons de A é igual ao número de nêutrons de C. Ele vai mais longe, B e C são isóbaros. A massa de B é igual à massa de C. Vou chamar aqui de passo 1. Vou colocar aqui os dados, ó. Número de prótons de A é igual ao número de prótons de B. Número de nêutrons de A é igual ao número de nêutrons de C. Número de massa de A é igual ao número de B é igual ao número de massa de C. Pronto, botei isso aqui só para poder a gente guardar isso aqui. Ele continua, que eu vou chamar de passo 2. Eu boto aqui, passo 2. Ele continua me dizendo que a soma dos números de prótons de A, B e C é 79. Significa que os prótons de A mais os prótons de B mais os prótons de C é igual a 79. E ele me diz mais. Ele me diz que os números de nêutrons de A, B e C somados dá 88, que eu vou chamar de passo 3. Então, número de nêutrons de A mais número de nêutrons de B mais o número de nêutrons de C dá 88. Vamos lá, o que é que eu preciso fazer agora para descobrir? Porque ele quer, ó. Consequentemente, podemos concluir que os átomos A, B e C têm, respectivamente, número de prótons e número de massa. Ele quer os números de prótons de todos e os números de massa de todos. Para eu fazer isso, eu preciso descobrir primeiro tudo de A, porque o único dado concreto que ele me deu foi a massa de A. Ó. O único dado concreto que ele me deu foi a massa de A, que é 55. Todos os outros dados não foi me dado. Então eu preciso primeiro descobrir tudo de A, para depois descobrir dos outros. Vamos começar com esse. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar isolar nessa primeira equação tudo referente a A. Então, vou repetir o prótons de A, mais. Agora olhem, prótons de B. Prótons de B não é igual a prótons de A? Em vez de eu botar prótons de B, eu posso botar prótons de A de novo, PA novamente. Mas eu não tenho nenhum dado com relação a prótons de C. Então, eu repito, prótons de C igual a 79. Prótons de A mais prótons de A dá 2PA. Mais prótons de C
é igual a 79. Vou isolar prótons de C para eu ter PA separado. Então, prótons de C é igual a 79 menos 2PA. Agora eu vou tentar fazer a mesma coisa com o número de nêutrons. Vou tentar transformar tudo para Na, para isolar ele. Então vamos lá, vou repetir o Na, nêutrons de A, mais. Eu tenho nêutrons de B? Não. Então eu vou repetir o número de nêutrons de B. Então, nêutrons de B. Mas vejam, nêutrons de C, ó. Nêutrons de C é igual a nêutrons de A. Então eu posso trocar por Na. É igual a 88. Então, Na mais Na, 2. Na mais NB é igual a 88. Vou separar de novo, vou isolar de novo. NB é igual a 88 menos 2Na. Pronto. Consegui isolar esses dois. Agora, vou chamar essa parte agora de passo 4. O que é que eu tenho no passo 4? Eu não disse que a massa de B é igual à massa de C? Ó, a massa de B é igual à massa de C. Quem é a massa de B? A massa de B é o número de prótons de B mais o número de nêutrons de B. Então eu posso botar, ó, número de prótons de B mais número de nêutrons de B é igual. A massa de C será o número de prótons de C mais o número de nêutrons de C. Vamos tentar trocar tudo que a gente puder por A, para a gente poder fazer uma equação com A. Então vamos lá, eu não tenho prótons de B, mas eu tenho aqui, ó, prótons de B é a mesma coisa que prótons de A. Então, em vez de botar prótons de B, eu posso botar prótons de A, mais número de nêutrons de B, eu não isolei ele aqui, número de nêutrons de B é igual a 88 menos 2Na. Então, em vez de botar NB, eu vou botar 88 menos 2Na. É igual prótons de C, 79 menos 2Pa. Então, 79 menos 2Pa. E número de nêutrons de C é igual ao número de nêutrons de A. Em vez de eu botar nêutrons de C, eu posso trocar por nêutrons de A. Pronto. Vamos resolver agora. Tudo que é letra para o lado de cá, tudo que não é letra, tudo que é número para o lado de lá. Então vai ficar PA menos 2Na. Aí vou jogar para o lado de cá. Tá negativo, passa para o outro lado da igualdade, positivo. Mais 2PA. Vou jogar para o lado de lá também. Tá positivo, passa para o outro lado da igualdade, negativo. Menos Na é igual a 79. 88 tá positivo, passa para o outro lado, negativo. Menos 88. PA mais 2PA. 3PA. Menos 2Na menos Na dá menos 3Na é igual 79 menos 88 dá menos 9. Pronto. Eu agora tenho, vou trazer mais para cima para a gente ter mais espaço para responder. Eu agora tenho o quinto passo. Vou botar aqui, ó. Quinto passo. Eu não sei que a massa de... Vamos usar o átomo A agora. A massa de A é o número de prótons de A mais o número de nêutrons de A. Quem é a massa de A? 55 é o número de prótons de A mais o número de nêutrons de A. Vamos isolar agora o número de nêutrons de A. Então, tudo que é N para um lado, tudo que é P para o outro. Vai ficar 55. P está positivo, passa para o lado de cá negativo. É igual a Na. Ou seja, a Na é igual a 55 menos PA. Por que eu fiz isso? Porque agora eu posso chegar aqui dentro e trocar. Ó. Eu não tenho Na aqui, eu vou trocar por 55 menos PA. Então vamos lá, vou repetir o 3PA. 3PA menos 3 que multiplica.
Vou trocar Na por 55 menos PA. Então, em vez de botar Na, vou botar 55 menos PA. Fecho. É igual a menos 9. Então, 3PA menos 3 vezes 55 dá quanto? Menos 165. Menos 3 vezes menos PA dá mais, né? Menos vezes menos, mais. Mais 3PA é igual a menos 9. Tudo que é letra para um lado, tudo que é número para o outro. 3 mais 3, 6. 6PA é igual a menos 9, mais, ó, muda de lado da igualdade, muda o sinal. 165. PA é igual 165 menos 9 dá 156 dividido por 6. PA é igual a quanto? Quanto é 156 dividido por 6? 26. Pronto. Achei o número de PA. Se eu tenho PA, eu também tenho PB. Então, isso aqui é igual a 26. Já achei PB. Agora, eu posso usar PA e achar NA. Ó, vou substituir PA aqui para achar NA. Então, vamos voltar para cá. NA é igual a 55. Em vez de eu usar PA, eu vou usar 26 menos 26. Então, NA é igual a quanto? Quanto é 55 menos 26? Dá quanto? Dá 29. Achei NA. Se eu achei NA, eu também achei NC. Então, 29. Agora, quem é que eu quero achar? Eu quero achar agora prótons. Prótons de C, já que eu tenho prótons de A e tenho prótons de B. Vamos achar o prótons de C. Como é que eu vou achar isso? Eu vou voltar para essa fórmula aqui, ó. Ó, 2PA mais PC igual a 79. Vou chamar aqui de passo 6. Vou repetir, ó. 2PA mais PC é igual a 79. Eu tenho o valor de PA? Tenho, 26. Então, 2 vezes 26 mais PC é igual a 79. 2 vezes dá 52 mais PC igual a 79. PC é igual a 79 menos, está positivo, passa para o outro lado, negativo, 52. Quanto é 79 menos 52? PC é igual a 27. Achamos número de prótons de C. Agora eu quero o número de massa de C. Vou chamar esse de passo 7. Vou botar aqui. Passo 7. Vamos lá, o que é que eu tenho no passo 7? A massa de C é o número de prótons de C mais o número de nêutrons de C. Então, a massa de C será... Qual é o número de prótons de C? 27. Mais... Qual é o número de nêutrons de C? 29. Então, 27 mais 29, 56. Achamos agora o número de massa de C. Falta achar quem? Eu já tenho prótons de todo mundo. Eu já tenho nêutrons de A e nêutrons de B, de C. Falta nêutrons de B. Então, vamos achar o número de nêutrons de B. Vamos lá. A massa de B, vou chamar de passo 8. A massa de B é igual ao número de prótons de B mais o número de nêutrons de B. Eu tenho a massa de B? Tenho, porque eu tenho o número de... a massa de C. A massa de C é quanto? 56. Então, ó, 56. A massa de C também é 56. Então, 56 é igual... Qual é o número de prótons de B? 26. 26 mais número de nêutrons de B. Então, o número de nêutrons de B é 56 menos 26, o que dá 30.
Então, vamos lá. Vou botar aqui agora só para a gente ver. Ó. Átomo A, átomo B e átomo C. Qual é a massa de A? 55. Qual é o número de nêutrons de A? 29. Qual é o número de prótons de A? 26. Átomo B. Qual é a massa de B? 56. Qual é o número de nêutrons de B? 30. Qual é o número de prótons de B? 26. Átomo C. Qual é a massa de C? 56. Qual é o número de prótons, o número de nêutrons de C? 29. Qual é o número de prótons de C? Número de prótons de C, a gente achou aqui, 27. Então, nosso resultado será, vamos lá ver? 26, 26, 27, 55, 56, 56. Resposta letra A. E aí, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma questão realmente complexa, difícil do ITA, mas é bom que as questões sejam assim difíceis para que a gente tenha um nível de entendimento bom. Valeu! E na próxima aula a gente faz umas outras questões. Valeu, galera. Até mais.